No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou te falar sobre a promessa cumprida por Rogério Ceni no Flamengo. Tem também detalhes sobre o fim da invencibilidade do Palmeiras e da operação de guerra que está sendo montada para que o Verdão tenha um time um pouco mais forte no jogo da Libertadores no Equador. Vou falar também sobre a derrota do Santos no Campeonato Brasileiro para o Atlético Paranaense. Tem novidades sobre Raí, que está ganhando uma sobrevida no São Paulo. Vou te dar detalhes sobre essa história. E para completar, preciso te contar sobre CR7, Cristiano Ronaldo voltando para o Real Madrid. E por último, mas não menos importante, decisão maluca no futebol dos Estados Unidos. Te conto daqui a pouco. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. E antes de passar todas as informações que eu prometi agora há pouco, queria pedir para você deixar um like por aqui e mais importante ainda, para se inscrever no canal do Nicola, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, você não sabe o quanto você ajuda se inscrevendo no canal. Bora começar o vídeo falando sobre o Orlando City, que pela primeira vez na história está nas semifinais da Conferência Leste da Major League Soccer, campeonato de futebol nos Estados Unidos. Conseguiu nesse sábado uma classificação histórica, empatou no tempo normal em 1-1 com o New York City e venceu nos pênaltis por 6-5, e o grande feito dessa história foi que o pênalti pego e a classificação garantida se deu graças a um zagueiro que se transformou em goleiro. Para você entender um pouco melhor a história, vale contar que o Gallese, goleiro peruano que havia feito um grande jogo pelo Orlando City, tomou o segundo amarelo durante a decisão por pênaltis e foi expulso. Ele tomou esse segundo amarelo por se adiantar. E aí a opção do Orlando City foi colocar alguém de linha no gol. Sobrou para o zagueiro Rodrigo, que foi para o gol e defendeu a penalidade decisiva que assegurou o Orlando nas semifinais da Conferência Leste. Bora falar agora sobre Cristiano Ronaldo e a possibilidade dele voltar ao Real Madrid, especulação que ganhou mais força nesse sábado, depois que o jornal Marca contou de uma reaproximação entre o atacante português e o clube espanhol. A matéria lembra que em março, CR7 já havia trocado mensagens com o presidente do Real, Florentino Pérez, na época pedindo por um camarote. Ele queria assistir ao clássico contra o Barcelona. Foi visto, inclusive, fotografando e contando em stories sobre a celebração, a comemoração em relação à vitória contra o Barcelona. Tempos depois, o CR7 postou fotos no Instagram dele com jogadores importantes do Real Madrid, revelando a parceria com os caras, nomes como Sérgio Ramos, como Modric e também Marcelo. Para fechar, preciso te contar que o CR7 tem contrato com a Juventus até metade do ano de 2022. E na Itália especula-se que a crise por conta da pandemia tem causado enorme dificuldade para que a Juve consiga pagar os salários do Cristiano Ronaldo. Também por isso, recentemente, ele foi envolvido, ou teve seu nome envolvido em especulações de que poderia ser trocado pelo Neymar no Paris Saint-Germain. São todas especulações. A gente ainda vai ter de esperar pelo menos mais alguns meses para saber qual é o futuro de Cristiano Ronaldo, sem se esquecer dos números impressionantes com a camisa do Real Madrid. Foram 438 jogos e, pasmem, 450 gols, mais de um gol por jogo, apesar de um número tão alto de partidas. Bora falar agora sobre o Campeonato Brasileiro e a derrota do Santos por 1-0 para o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Na noite desse sábado, o gol decisivo foi marcado pelo Thiago Heleno no segundo tempo. Santos, que jogou com um time completamente reserva, dá para até dizer que foi o terceiro time do Santos, uma série de desfalques por causa do coronavírus. O Peixe ainda pensando na partida da próxima terça-feira contra a LDU, jogo de ida da Libertadores da América, fundamental para as pretensões do Peixe. O Atlético também está na disputa da Libertadores da América, joga também na terça-feira contra o River Plate. Com a vitória, o Atlético Paranaense conheceu seu quarto triunfo consecutivo no Campeonato Brasileiro, dando uma bela respirada nesse exato momento. Já tem 28 pontos, mais distante da zona do rebaixamento. Já o Santos estacionou nos 34 pontos, perdeu a oportunidade de entrar no G4 e ficar ainda mais perto do Flamengo, que é o líder do campeonato com 39. Só para arrematar, queria te contar a escalação do Santos nesse confronto contra o Furacão para você entender todas as dificuldades. O time teve o John no gol, o Pará, Laércio, Luiz Felipe e Wagner Leonardo na defesa, Vinícius Balieiro, Jobson e Ivonei no meio, com Lucas Braga, Arthur Gomes e Marcos Leonardo no ataque. O Marinho entrou no segundo tempo, mas um time bem segurado, bem diferente daquele que o torcedor santista se acostumou. Nem o Cuca esteve no banco de reservas. O time foi dirigido pelo Marcelo Fernandes. E acabou nesse sábado a invencibilidade do Palmeiras, time que não perdia 9 partidas com 8 vitórias e um empate, foi derrotado pelo Goiás.
O lanterna do Campeonato Brasileiro venceu por 1-0 com gol aos 47 do segundo tempo e não foi qualquer gol, foi um baita gol do Miguel Figueira. Ele bateu de esquerda de fora da área, sem chance pro Everton, baita gol. Importante contar que o Palmeiras tinha 21 desfalques para esse jogo, ainda perdeu o Luiz Adriano machucado no primeiro tempo e o Mike foi expulso, entrada violentíssima. Então o Palmeiras foi para a etapa final repleto de problemas, com um jogador a menos e com poucas alternativas do banco de reservas. O Abel só tinha 13 atletas do time profissional à disposição para essa partida e precisou recorrer a atletas promovidos das categorias de base nos últimos dias. Importante contar também que o Goiás não vencia há 11 jogos. O lanterna do Campeonato Brasileiro atravessa a fase horrorosa, mas tem se dado bem contra o Palmeiras. Dos 15 pontos que o Goiás tem no campeonato, 4 foram contra o Verdão. 1 ponto no jogo de ida no Allianz Parque e mais 3 agora. 4 pontos muito importantes e muito prejuízo para o Palmeiras, que de 6 pontos possíveis contra o Goiás só somou 1, deixando 5 pelo caminho. Muito pouco, muito ruim para um time que pensa em brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras se manteve no 5º lugar, perdeu a oportunidade de entrar no G4, tem 34 pontos ganhos e pode perder nesse domingo mais 2 posições na tabela de classificação. Para completar, preciso te falar sobre Ramires. Atuação desastrosa, foi muito mal durante todo o tempo. Acho que talvez seja o caso de o Palmeiras repensar sobre a atuação do Ramires. O que fazer com um cara que custa R$1 milhão por mês, um dos piores custos-benefícios da história do futebol na atualidade. Para completar, vou falar também sobre o Abel Ferreira, que não mexeu bem, apesar de todas as dificuldades do elenco, com as reposições. Eu não gostei de como o Abel montou o time, 3 zagueiros, muitas mexidas, especialmente na etapa final. Por exemplo, eu não teria colocado o Mike como ala pelo lado esquerdo, eu teria colocado o Esteves, que é jogador da posição, e o Patrick de Paula foi muito falado, pro bem e pro mal depois da partida. O Patrick fez um bom jogo, mas, especialmente nos momentos decisivos, acabou não indo bem. É que 1 minuto antes de sair o gol do Goiás, ele desperdiça uma chance claríssima no campo de ataque. E o gol do Goiás nasce também porque o Patrick de Paula não conseguiu impedir o Miguel de bater pro gol. A partir daí surgiu o gol do Goiás. E é bem verdade também que o Palmeiras ainda teve a oportunidade de empatar no último lance da partida. Para fechar, tem uma informação importante sobre a logística do Palmeiras para enfrentar o Delfim na quarta-feira. Na segunda-feira embarca para o Equador uma delegação composta por vários jogadores do Palmeiras, todos que estão à disposição sem o coronavírus. O Palmeiras tem nesse exato momento 18 casos de atletas com coronavírus. E aí, na terça-feira à noite, a Leila Pereira disponibilizou o avião dela para que o Palmeiras possa levar atletas que estejam recuperados do coronavírus. O Palmeiras tem vários casos de atletas praticamente livres da doença. E assim que eles testarem negativo, a galera que testar negativo embarca na terça-noite para chegar na quarta-feira no dia de jogo, para se juntar aos outros para enfrentar o Delfim. Jogo importantíssimo das oitavas de final da Libertadores da América. Bora falar sobre a situação do Raí, que deu uma bela melhorada nos últimos dias. Ele estava praticamente descartado no tricolor diante de todos os insucessos dos últimos anos. E aí, independentemente de quem vencesse a eleição, Júlio Casares ou Roberto Natel, era grande a chance de o Raí nem ter a oportunidade de terminar o Campeonato Brasileiro. Vale a lembrança de que o novo presidente do São Paulo assume em 1º de janeiro e o Campeonato Brasileiro só termina no mês de fevereiro. Mas, com a reação do São Paulo nos últimos jogos, o Raí se fortaleceu bastante. Até porque foi ele quem bancou o Fernando Diniz praticamente sozinho. Até as pessoas que defendiam o Fernando Diniz ao lado do Raí abandonaram o diretor executivo de futebol. Só ele que ainda acreditava na reviravolta, na possibilidade de o Diniz comandar uma reação do São Paulo, que aconteceu nas últimas partidas. São Paulo é aquele que menos perdeu pontos no Campeonato Brasileiro e acaba de vir de uma eliminação espetacular contra o Flamengo, com vitórias no Rio e em São Paulo. Então, como é que está a situação do Raí nesse momento? Se o São Paulo continuar vivo na briga pelo título da Copa do Brasil e também do Campeonato Brasileiro, independentemente de quem vencer a eleição, seja o Roberto Natel ou o Júlio Casares, o novo presidente vai ter de ficar pelo menos até o fim do Campeonato Brasileiro com o Raí. O Júlio Casares e o Natel não correriam o risco de trocar a diretoria de futebol em meio à possibilidade de conquista de título. O mesmo raciocínio vale para o Fernando Diniz, que é muito contestado até por grupos da situação e da oposição, mas todo mundo está disposto a tolerar, a engolir o Fernando Diniz e o Raí mais um pouquinho, especialmente se eles forem capazes de entregar um título ao tricolor. Bora fechar o vídeo falando sobre a promessa cumprida por Rogério Ceni. O técnico do Flamengo assegurou antes do confronto contra o Curitiba que o Flamengo jogaria como o time de 2019.
E a vitória por 3-1 do Flamengo em cima do Coxa foi exatamente nos termos, nos moldes, no padrão do time de Jorge Jesus da temporada passada. Um Flamengo extremamente intenso, que marcou pressão, criou inúmeras oportunidades de gol. O Flamengo desperdiçou pelo menos 12 grandes chances de marcar, acabou vencendo por 3-1. Os gols marcados por Bruno Henrique, Arrascaeta e René. René que não marcava um gol desde 27 de março do ano passado. Coritiba descontou no finalzinho, gol do Matheus, que é filho do Bebeto. Aí a curiosidade do filho do Bebeto marcando um gol contra o Flamengo. De qualquer forma, não mudou o preço do dólar, o Flamengo conseguiu uma vitória convincente, que certamente vai dar mais moral para o confronto especial da próxima terça-feira, quando o Flamengo começa a decidir as oitavas de final da Libertadores contra o Racing na Argentina. Racing que atravessa um momento horroroso no campeonato argentino, vem de 4 derrotas seguidas, o Flamengo também não vencia 4 jogos, mas quebrou essa sequência com os 3-1 em cima do Coxa, que colocou o Flamengo, acredite, na liderança do Campeonato Brasileiro. É óbvio que o Flamengo pode perder essa posição com os jogos desse domingo, mas nesse exato momento o Flamengo aparece com 39 pontos, o Atlético Mineiro tem 38, Internacional e São Paulo tem 36. Só um detalhe importante, o Flamengo tem um jogo a mais do que Atlético Mineiro e Internacional e 4 jogos a mais do que o São Paulo. O Flamengo tem 22 partidas contra 18 do Tricolor e a diferença entre São Paulo e Flamengo hoje é de 3 pontos a favor do time carioca. Ainda sobre o rubro-negro, grande atuação de Arrascaeta, que pôde jogar junto com Everton Ribeiro depois de 9 partidas. O Flamengo a 9 jogos não contava com os 2 meias, e aí tem um levantamento legal do Ricardo Spinelli lá da ESPN, que mostra o quão importantes são os dois quando atuam juntos. No Campeonato Brasileiro, quando tem Everton Ribeiro e Arrascaeta, o Flamengo tem em 10 jogos 73% de aproveitamento dos pontos. Já nos 12 jogos sem eles, ou sem pelo menos um deles, o aproveitamento cai de 73% para 47%. Para a alegria do torcedor rubro-negro, na terça-feira contra o Racing, Everton Ribeiro e Arrascaeta estão garantidos. Outro que pode reaparecer é Gabigol. Rogério Ceni disse na entrevista coletiva depois do jogo com o Coxa que o Gabigol viaja para a Argentina e pode ficar à disposição. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola vai resolver esse problema agora. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e aperta o sininho para receber a notificação toda vez que pintar vídeo novo ou live. Por falar em live, a live é aberta para todo mundo, que acontece sempre aos domingos. Hoje terá início às 6 da tarde. Então aquela live com todo mundo às 6 da tarde, a live especial para membros a partir das 7h30. Conto com a presença de todo mundo, fechado? Abraço, tchau, tchau!